Olá pessoal, hoje nós vamos estudar o conceito de limite de função. Bom, essa expressão que aparece aqui a gente lê da seguinte forma: limite de f de x, quando x tende a A, é igual a L. Vamos entender o que essa expressão está dizendo para a gente e fazer alguns exemplos hoje. Vamos começar identificando quem é quem nessa expressão. F é uma função cujo domínio, que eu vou representar dessa forma aqui, domínio de f, é um subconjunto do conjunto dos números reais e o seu contradomínio é o conjunto dos números reais. X é, obviamente, um elemento do domínio da função f. O x pertence ao domínio de f. Esse x que aparece aqui é o mesmo daqui. A é um número real. O A não precisa ser um elemento do domínio da função. Esse é um fato bem importante no conceito de limite, que a gente vai explorar com mais detalhes mais à frente em outra aula. Por enquanto, o que a gente precisa guardar, o que a gente precisa entender, é simplesmente que o A não precisa ser um elemento do domínio da função. O L é um número real, da mesma forma que o A. Muito bem. Agora, o que essa expressão, então, limite de f de x, quando x tende a A igual a L, significa? É uma coisa muito simples. Simplesmente significa o seguinte, que quando x se aproxima de A, f de x se aproxima de L. Ou seja, à medida que a gente toma x cada vez mais perto de A, os respectivos f de x estão cada vez mais próximos de L. Essa expressãozinha aqui, ó, x flechinha A, você lê da seguinte forma: x tende a A, ou x se aproxima de A, certo? E quem está se aproximando do L é o f de x. Quando? Quando x se aproxima do A. Então esse é o significado da expressão limite de f de x quando x tende a A. Vamos estudar isso de uma maneira bem concreta através de um exemplo. Vamos considerar a função f de x igual a 2x mais 3, e no lugar do A, a gente vai pegar um 1. Ou seja, vamos tentar encontrar o limite de 2x mais 3 quando x tende a 1. Ou seja, vamos ver da onde que se aproxima 2x mais 3 quando x se aproxima de 1. Então a gente fez uma tabela aqui, e o que a gente vai fazer? A gente vai pegar valores para x se aproximando cada vez mais do 1, e vamos ver da onde que a expressão 2x mais 3 se aproxima. Então vamos pegar x igual a 0,8. No lugar do x a gente vai botar 0,8 aqui nessa expressão, vai fazer a continha e vai obter 4,6. Depois, vamos pegar x mais próximo do 1. Então, pessoal, o que a gente observa aqui? A gente observa que quando x se aproxima de 1, o respectivo f de x se aproxima de 5. Será que já podemos, então, concluir que limite de 2x mais 3, quando x tende a 1, é igual a 5? Ainda não. Aqui tem que tomar o seguinte cuidado. Observe que a gente está tomando x se aproximando de 1, mas sempre valores de x menores do que 1. Então nós pegamos aqui o número 1, tomamos 0,8, depois 0,9, depois 0,99, etc. De quantas maneiras eu posso me aproximar do 1? Se o meu universo é a reta real, como é o caso aqui. De duas maneiras. Ou eu posso me aproximar de 1 pela esquerda, que é o que a gente fez nessa tabela, e aí sim a gente viu que o f de x se aproxima do 5, mas eu também posso me aproximar do 1 pela direita,
E aqui a gente ainda não sabe o que acontece com 2x mais 3 quando x se aproxima de 1 pela direita. Então por isso a gente ainda não pode concluir que o limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é 5. Vamos ver agora então o que ocorre com 2x mais 3 quando x se aproxima de 1 por valores maiores que 1, por aqui. Então vamos pegar valores para x próximos de 1 e maiores do que 1. Então vamos lá. Vamos começar com 1,1. Quando a gente toma x igual a 1,1 e substitui aqui na expressão 2x mais 3, a gente obtém 5,2. E vamos pegar outros valores cada vez mais próximos do 1 e maiores do que 1. Então, claramente, quando x se aproxima de 1 por valores maiores do que 1, os respectivos valores 2x mais 3 se aproximam de 5, da mesma forma que na tabela anterior. Então, por essa razão, de fato, agora a gente pode concluir que limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é realmente 5. Essa maneira de calcular o limite de uma função é muito boa para ajudar a entender o conceito de limite. Mas a gente tem que concordar que é uma maneira bastante trabalhosa, porque a gente tem que construir tabelas, tem que atribuir vários valores para x, descobrir quais são os valores correspondentes para f de x. É um processo que demanda bastante tempo, bastante trabalho. Será que existe outra maneira de descobrir qual é o limite de uma função? Existe, a gente vai ver através de um exemplo agora, que é o mesmo limite. Vamos considerar que essa mesma função, f de x igual a 2x mais 3, quando x tende a 1. O que a gente vai fazer agora? Em vez de fazer uma tabela, a gente vai fazer o gráfico da função. Então, a função f de x igual a 2x mais 3 é uma função polinomial do primeiro grau, portanto o gráfico dela é uma reta. Então aqui está o esboço dessa reta. Note que quando x vale 0, f de x é 3, por isso ela passa pelo ponto 0,3. E aí, como eu já sei que é uma reta, basta descobrir outro ponto dela para conseguir fazer o desenho. Se eu pegar, por exemplo, x igual a 1, vai ficar 2 vezes 1, que é 2, mais 3, 5, então ela também passa pelo ponto 1, 5. Eu ligo esses dois pontos e obtenho essa reta aqui, que é o gráfico da função f de x, onde f de x é exatamente 2x mais 3. Muito bem, temos então o gráfico da função f de x. O que a gente vai fazer agora? A gente quer saber novamente de quem que 2x mais 3 se aproxima quando x se aproxima de 1. Então, seguindo o mesmo raciocínio que a gente seguiu na elaboração das tabelas, a gente vai ver o que acontece quando a gente toma x se aproximando de 1 por valores menores do que 1 e depois por valores maiores do que 1. Vamos lá, então vou pegar, por exemplo, esse valor aqui, ó, x. Aonde que está f de x? Eu não preciso calcular o valor f de x, já que eu tenho o gráfico da função. O f de x vai estar aqui. Muito bem, agora eu vou pegar um valor de x mais próximo de 1, porque eu estou interessado em x tendendo a 1. Vou pegar agora esse valor aqui para x, mais próximo de 1, e vou ver onde está f de x. F de x está aqui. E posso repetir esse processo indefinidamente. Então o que a gente já consegue observar aqui, pelo desenho? Que quando x se aproxima de 1 por valores menores do que 1, o f de x se aproxima do 5. Vamos agora ver o que acontece quando a gente pega x se aproximando do 1 por valores maiores do que 1. Vou pegar esse x aqui, ó. Onde que está f de x? Então eu subo até encontrar o gráfico, e aí eu vou até o eixo y. Aqui está f de x.
Agora tomo um x mais próximo do 1, lembrando, porque eu estou interessado em x tendendo a 1, e vou ver aonde que está o f de x, que é 2x mais 3. O f de x, nesse caso, está aqui. Então veja, está mais próximo de 5. E assim, da mesma maneira, se eu pegar o x mais próximo ainda de 1. Então a gente observa que quanto mais próximo o x estiver de 1, mais próximo o f de x vai estar de 5. O que a gente conclui então? Mais uma vez, da mesma forma que a gente tinha concluído no caso das tabelas, a gente conclui que limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é 5. Então a gente vê que essa maneira de encontrar o limite de uma função é mais simples do que aquele caso utilizando tabela. Mas ainda tem uma certa dificuldade, porque a gente tem que elaborar o gráfico da função, e isso nem sempre é simples. Fazer o gráfico de uma função nem sempre é tão simples como nesse caso. Esse caso foi razoavelmente simples, porque a função é do primeiro grau. Então a gente sabe que o gráfico dela é uma reta, não teve grandes problemas. Mas se a função for um pouco mais complexa, já começa a dar mais trabalho. Então surge a pergunta, será que tem uma outra maneira de calcular o limite de uma função ainda mais simples do que essa? A resposta é sim, tem. No caso de função polinomial, vai ter uma maneira bem tranquila, bem fácil de você calcular o limite da função. Vamos fazer o seguinte, olha só. A gente concluiu que o limite de 2x mais 3 quando x tende a 1 é 5. Vamos fazer o seguinte. Vamos vir aqui nessa expressão 2x mais 3 e vamos ver o que acontece quando a gente substitui o valor x pelo valor 1, que é para onde x está tendendo. O que a gente vai obter? 2 vezes 1 mais 3. Que é exatamente 5. E 5 era o valor do limite. Isso a gente vai poder fazer sempre que a função for uma função polinomial, certo? Então, resumindo, se f for uma função polinomial, então limite de f de x quando x tende a A, vai ser simplesmente f de A. Para calcular o limite de f de x quando x tende a A, no caso de f ser uma função polinomial, basta substituir x por A. Ou seja, é uma maneira muito simples de calcular limite. Vamos ver alguns exemplos. Vamos começar com esse aqui, ó, limite de 3x menos 2 quando x tende a 4. Então aqui, f de x é essa função 3x menos 2, certo? f de x igual 3x menos 2. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai substituir f de x por f de 4. Vai ficar 3 vezes 4 menos 2. 3 vezes 4, 12. Menos 2, que é igual a 10. Ou seja, limite de 3x menos 2 quando x tende a 4 é igual a 10. Aqui a gente tem um outro exemplo de função polinomial. Aqui um polinômio de grau 2. Aqui f de x é toda essa expressão. F de x igual a x ao quadrado mais 2x menos 5. O que eu vou fazer aqui? Para calcular esse limite, basta simplesmente substituir x por 2, exatamente como no exemplo anterior. Eu já vou fazer direto aqui ao lado do sinal de igual. Então, onde tem x eu vou botar 2. Então, isso aqui vai ficar 2 ao quadrado mais 2 vezes 2 menos 5.
Fazendo essa continha, 4 mais 2 vezes 2, 4, menos 5. Isso vai dar 8 menos 5, 3. Certo? E por fim, vamos pensar nesse exemplo aqui, ó, limite de 3 quando x tende a 1. Isso aqui também é uma função polinomial. É uma função polinomial de grau zero. Note que aqui não aparece o x. F de x é simplesmente 3. Uma função polinomial de grau zero, ou uma função constante, certo? Então aqui, ó, o gráfico dessa função, vamos ver como que a gente faz o limite quando não tem o x. O que é o gráfico dessa função? Essa função sempre é igual a 3, f de x igual a 3, seja qual for o valor de x. Então vamos dizer que o 3 está aqui, ó. Certo? Seja quem for o valor do x, se eu pegar esse x aqui, f de x é quanto? É 3. Então esse ponto está no gráfico da função. Se eu pegar esse x aqui, quem é f de x? 3 também. Quem é f de x é igual a 3 sempre. Se eu pegar esse x aqui, quem é f de x? 3 também. E assim sucessivamente. Ou seja, o gráfico da função f de x igual a 3 é uma reta paralela ao eixo x, passando pelo ponto 0, 3. Então o que acontece com f de x quando x tende a 1? Essa é a pergunta que a gente tem que responder quando a gente quer calcular o limite de 3 quando x tende a 1, certo? Bom, vamos pegar o x igual a 1, vamos dizer que aqui é 1. O que acontece com f de x quando x tende a 1? F de x sempre vai ser igual a 3. Então f de x não só está se aproximando de 3, como é exatamente igual a 3. Então por essa razão o limite vai ser 3. Então essa expressão a gente resume dizendo que o limite de uma constante é a própria constante, certo? Independentemente do valor para onde tende o x. Por quê? Porque a função f de x, sendo constante, não depende na realidade do x. Certo? Então o limite de uma constante é sempre a própria constante. Então, pessoal, é isso por hoje. Espero que vocês tenham gostado da aula, espero que tenham entendido o conceito de limite. Se vocês tiverem alguma dúvida, não tiverem entendido alguma passagem do vídeo, deixem os comentários, deem sugestões de outros temas, outros assuntos que vocês querem ver aqui no canal. E é isso aí. Bons estudos e até a próxima.